Você pode gostar ou não, mas os coaches vieram para ficar. E eles invadiram o mercado de gestão empresarial. E cada dia eles estão mais sofisticados, com mais conteúdo, com mais informação. Você gostando ou não, isso não é uma tendência. Esse mercado tem crescido cada dia mais e eu quero falar para vocês um pouco hoje. Por que esse mercado de coach cresce tanto? E por que esse mercado está invadindo o meio da gestão empresarial? E provavelmente você já deve ter sido atingido por algum material, algum marketing, algum corte, alguma estratégia desses coaches que falam de gestão empresarial de forma simplificada e você vai saber também hoje um pouco da minha opinião. Certo ou errado, a gente vai falar daqui a pouco, mas eles estão aí e estão para ficar. Eu sou o Carlos Pires e hoje o meu trabalho é ajudar empresas a obter mais resultado através da estruturação de processos. Sejam processos operacionais, processos financeiros ou até mesmo processos de gestão operacional, gestão empresarial através da tecnologia. Eu quis trazer essa apresentação um pouco diferente porque ela conecta um pouco com essa ideia de motivação, de coach, de materiais mais inovadores que as pessoas usam hoje, inclusive nesse tipo de apresentação. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Só não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e marcar o sininho para você ser notificado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse conceito, sobre essa invasão do mercado de coaches em várias áreas, mas principalmente na gestão empresarial. Antes da gente começar a falar desse vídeo, vamos começando a entender um pouco desse conceito de motivação, de estudo, do que move o ser humano diante de assuntos complexos, diante de dilemas do dia a dia, que é o que faz com que um coach realmente tenha trabalho. As pessoas têm dificuldades, têm dilemas, tem momentos que eles travam, tem coisas que eles acreditam que eles estão a um passo de solucionar e acabam tendo uma trava, uma dificuldade, e quando chegam respostas simples, eles acabam acatando aquilo ali como uma verdade. Isso está muito relacionado também ao modelo de bolha da internet, né? Você está numa bolha sempre que você está na internet, no modo tradicional, com toda a rastreabilidade que a internet te dá. Então você sempre vai receber materiais que estão conectados àquilo que você acredita, porque você dá mais atenção para isso. Então vai reforçar sempre essa mentalidade que você tem hoje. O que acontece? Quando a gente fala de pensamento, de evolução humana, tanto social quanto a lidar com dilemas, a gente fala muito de filosofia. Mas se você for buscar, eu tenho até um livro de filosofia que um ex-funcionário, inclusive, eu tenho que devolver esse livro para você, viu, Matheus? Que o ex-funcionário me emprestou, que fala sobre meditações de Marco Aurélio. Não é necessariamente filosofia, mas é um tipo, né, de estudo mais filosófico. O que acontece? Quando você lê esse tipo de material, você chega a pontos e a conclusões que basicamente são pensamentos muito complexos que não trazem uma solução objetiva. Ou seja, ele te faz pensar, te faz refletir sobre situações e a partir disso você vai tomar as suas próprias decisões. Eles não te dão respostas claras. Quando você fala de um coach, quando você traz essas mensagens da internet, desses treinamentos, você tem o quê? Respostas simples para problemas complexos. Então eles trazem uma solução muito rápida, muito prática para algo que é complexo. Pô, se você quer ter mais vigor físico, se você quer ter mais produtividade, se você quer ser melhor no seu dia, todos os dias, acorde às 5 da manhã. Então, tipo assim, simplesmente acordar às 5 da manhã vai mudar a sua vida. Vai dar resultado? É claro que vai. Acorda às 5 da manhã, de 5 a 6 você já conseguiu tomar seu banho, se organizar, tomar seu café, ler alguma coisa na internet, dependendo da distância da sua empresa. Você chegaria na empresa às 6 horas da manhã. Se você quiser ir para academia, você iria para academia, chegaria na empresa às 7, de 7 da manhã até meio-dia, você tem praticamente 5 horas, você vai ser muito produtivo. Isso é muito diferente de você acordar 7h30 da manhã para começar o serviço às 8 e ter 4 horas. Você iria produzir mais nessas 5 horas, você chegaria mais disposto e no final da manhã você falaria, putz, eu já tomei meu café, já malhei, já trabalhei horas e horas, já tive resultado e ainda é meio-dia. Enquanto você, antes dessa solução mágica, estava lá, acordando, e dependendo do cenário, chegando na empresa até 9 horas da manhã, tendo 3 horas, olhando e falando, putz, amanhã já passou quando desce meio-dia, porque você trabalhou só 3 horas, não dá para produzir tanto em 3 horas. E você acordou correndo, saiu de casa correndo, porque você acordou atrasado. Então essas soluções mágicas sim trazem benefício, mas elas são um corte específico de todo um contexto que está por trás dela.
Então ele não te deu uma solução que você pode aplicar em vários cenários da sua vida. Ele te deu uma solução mágica. Você acredita que 5 horas da manhã é o horário mágico. Seja por questões do sono, questões da melatonina que tem no meio do dia, que você dorme, que você deitou antes da meia-noite, que você comeu até 8 horas. São N questões. Mas basicamente é uma resposta mágica para um assunto complexo. Eu produzo pouco, eu estou com dificuldades na minha empresa, eu preciso de resultado, eu preciso acompanhar meu time, acorda às 5 horas da manhã que vai mudar a sua vida. Fato, eu não vou discutir isso. Então, nesse cenário, a gente já tem uma visão bem específica. O coach, ele traz uma solução mágica para alguns cenários e isso, somado a várias outras estratégias de marketing, vai fazer com que eles fiquem aqui sempre. Mas primeiro você tem que entender a estratégia deles, os tipos de coach, antes de tentar aplicar isso ao mundo empresarial. Só que antes da gente evoluir nisso, antes de a gente começar a falar sobre os tipos de coach, sobre essas coisas, tem uma frase que para mim ela explica basicamente toda a estratégia de coach, como que eles conseguem engajar tanto com as pessoas. E eu vou ler essa frase porque ela é longa, mas ela é muito boa. Essa frase ela é muito famosa no meio do copy, é de um cara chamado Blair Warren, que trabalhava com essa parte de copy, de vendas, tudo isso. E ele fala o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajarem seus sonhos, justificarem seus fracassos, acalmarem seus medos, confirmarem suas suspeitas e que ajudem a atirar pedras em seus inimigos. Quando você entra nesse cenário, um coach sempre vai trazer isso para você. Um coach vai ter um inimigo comum, que é o sistema, os funcionários, o governo, as diferenças sociais. Então você pega um coach que vai falar para empresários e ele entra seja numa apresentação ou seja numa palestra, e ele entra na palestra falando que, pegar o caso, por exemplo, do próprio pessoal do G4, eu não contrato esquerdista, eu não contrato pessoas da esquerda porque elas não trabalham bem. Você acabou de confirmar para aquele empresário a suspeita que ele tinha. Ele suspeitava que tinha alguma coisa que atrapalhava a empresa dele, mas ele não sabia o que era. E agora ele acabou de descobrir. Você ajudou ele a confirmar uma suspeita. A culpa é dos esquerdistas que estão dentro da minha empresa, e eu preciso tirar, e eu preciso acabar, e aí eu me conecto mais com o que Thales Gomes falou lá do G4. Carlos, mas isso faz com que expulsem muita gente do público do Thales, porque ele vai falar só com algumas pessoas. Beleza, mas é o que ele quer limpar a base dele, ele quer falar com algumas pessoas só. Então quando ele fala isso, quando ele confirma suspeitas, quando acontece, por exemplo, acontece muito. Eu trabalho com gestão empresarial, eu aplico as coisas no cliente. Então, um coach, um desses treinadores faz o seguinte. Vou até desenhar aqui pra gente. O que esse cara faz? Esse cara vai lá e monta uma sala de treinamento e coloca várias cadeiras aqui dentro, com vários empresários. Esses empresários têm muita coisa em comum, faturam um valor similar, eles começam a criar uma validação social pelo simples fato do coach estar aqui em cima de um palco, falando para vários empresários que são parecidos com eu, que estou aqui assistindo, e esse cara começa a falar com as pessoas, primeiro com toda aquela estratégia de elevação de tom de voz para motivar as pessoas, com tudo aquilo, e ele começa a falar, você que é empresário, e pega questões que são básicas. Vamos falar que você foi numa imersão empresarial para falar por que você não vê o resultado da sua empresa. Você é empresário que tem faturamento, aí você olha para o lado, tem um cara também que está falando, está prestando muita atenção e que o fatura parecido com você, ou até mais. Ele fala, você é empresário que tem faturamento, você paga tributo. Aí você fala, não, eu pago. Você que tem custos, eu tenho custos. Você que mantém uma sociedade dentro da sua empresa pagando funcionários, salários, aluguel, tudo isso, você que move a economia. Você, eu faço tudo isso. Você, empresário que está lá buscando lucro. Se você tem faturamento, tem que pagar impostos, tem que pagar custos, tem que pagar pessoas, tem que manter uma estrutura administrativa e está buscando lucro, você precisa ter uma análise de resultado. E você fala, preciso, olha para o lado, todo mundo fala que precisa. Esse cara faz o quê? Ele abre aqui na tela uma apresentação de resultado. E ele começa a explicar. Você precisa ter faturamento deduzido de tributos para você ter o quê? Uma margem de contribuição. Aí depois você tem que deduzir toda a parte de custos para ter um resultado bruto. Depois você vai diminuir o que é administrativo para você ter um resultado antes dos impostos. E isso aqui vai ser o seu EBITDA, ou EBITDA, como quiser chamar. Aqui você vai tirar também a sua margem de contribuição para fazer o seu ponto de equilíbrio. E você vai ter que analisar isso aqui, trazer uma análise do seu ROI, da sua rentabilidade, seu índice de endividamento. Você vai avaliar isso aqui, a rentabilidade do seu patrimônio. E aí ele vai pegar um monte de coisa aqui e vai falar que você obrigatoriamente tem que ter isso.
e vai parar ali na hora e falar quem quiser pode tirar uma foto, sua empresa precisa disso, todo mundo começa a tirar foto automaticamente. O que acontece? Eu começo a receber essas fotos lá e o empresário vira para mim e fala: Carlos, eu preciso disso aqui na minha empresa. Por quê? Porque é uma fórmula mágica, uma solução simples para algo complexo. Basta eu querer ter uma DRE, tem pelo menos uns 8 clientes meus que faturam mais do que 30 milhões de reais e que eu não consigo ter uma DRE 100% lá dentro, porque é complexo. Não é simples, não é simplesmente hoje eu quero DRE, amanhã eu tenho. Eu preciso pensar em controle gerencial, planejamento financeiro, processo financeiro, controle de estoque, controle de faturamento, carga tributária. Eu preciso analisar se todas as despesas estão pegando crédito, PIS, COFINS ou não, se o cara é lucro real. Eu tenho que avaliar se ele é real, simples e presumido. Eu tenho que ver se tem algum lugar que eu consigo pegar o custo da folha real, porque senão eu vou pegar o custo da folha só daquilo que foi pago e aquilo não é custo. Então tem N problemas que são muito mais complexos. Mas você acha que o empresário quer falar com quem? Ele quer falar com o Carlos, que vai trazer essa enxurrada de problema para ele e vai falar: eu vou para lá, vou resolver. Mas você tem que ter ciência que tem esses problemas? Ou para o cara que vai dar para ele uma solução mágica, do tipo: você precisa de uma DRE, seu time tem que fazer, você vai pegar esses indicadores e a partir disso os seus problemas acabaram. Tipo, organizações Tabajara. Então assim, nesse cenário aqui, os coaches sempre terão uma vantagem competitiva, porque eles vão trazer respostas mágicas. Isso é ruim? Não, porque as pessoas precisam disso também. As pessoas precisam disso para se motivarem a buscar essa informação e talvez lá eles descubram o tamanho do problema que eles têm, até mesmo para ter essa informação disponível. Só que, existe só um tipo de coach? Não, você tem que entender que são vários tipos de coach, basicamente. Eu vou desenhar alguns aqui. Eu divido em 3 categorias básicas, quando você pega o coach. Eu divido em coach, primeiro, messiânico. Pablo Marçal, Tony Robbins, que é o cara lá dos Estados Unidos, que é extremamente famoso. Wendell de Carvalho. Isso aqui tudo são coaches messiânicos. Esses caras vão trazer uma solução para uma dor, para alguma necessidade, para algum desejo das pessoas que têm dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, dificuldades de concentração, dificuldade de solução dos problemas. E lembra, todo mundo tem sempre a mesma ideia, que está a um passo da solução de todos os problemas da vida dela. O sucesso está sempre um passo depois de uma tentativa a mais, depois de ter fracassado. Então, eu tentei uma consultoria, eu tentei fazer uma contabilidade, depois eu tentei fazer, muito lá no passado, mentira. Primeiro eu tentei abrir uma empresa de manutenção e venda de computadores, depois eu tentei abrir uma empresa, acho que de contabilidade, com um amigo meu, depois eu tentei fazer me chamaram para uma outra empresa de contabilidade. Depois eu tentei abrir uma consultoria online, depois eu tentei entrar como sócio de uma consultoria e depois eu fui e dediquei 100% a Proresultado. Então a Proresultado foi uma tentativa a mais depois de 5 fracassos. Sim, você está a um passo, mas eu estava a um passo da última vez que eu tive um problema. Da primeira eu estava a 6 passos da solução dos meus problemas. Então assim, a ideia é, o sucesso está sempre um passo, uma tentativa a mais. Mas quantas tentativas a mais você vai ter que fazer para chegar nele é outro assunto. Mas esses caras prometem isso. Você precisa dar um passo a mais, tem que fazer mais alguma coisa. Esse não é meu foco aqui hoje. Depois, eu tenho os coaches aqui de performance. Aqui é um cara que eu respeito. Respeito muito. Eu tô falando aqui de Guardiola, eu tô falando de Bernardinho, eu tô falando de Phil Jackson. Se você não sabe aqui de quem eu tô falando, Phil Jackson é o cara que era treinador do Chicago Bulls na época do Michael Jordan, que eles ganharam 6 títulos seguidos. O Jordan falou que só voltava pro time se esse cara voltava, e o Jordan era o cara que se via muito autossuficiente, ele era o cara que decidia o jogo, tudo isso. Você tá falando de Bernardinho, um cara que moveu e mudou o modelo de treinamento da seleção brasileira. Você está falando de Guardiola, um cara que ganhou vários campeonatos, foi reconhecido. Então são caras que tiram o melhor da pessoa que está ali. E se alguém tiver um coach desse tipo, não precisa ser desse, porque esses daqui vão me cobrar 30 mil reais por sessão, né? Mas se eu te conhecesse um coach desse tipo de performance, que é um cara que ia sentar, analisar minha agenda nos últimos meses e ver tudo que eu errei, me questionar, brigar comigo, ir a fundo, por que você fez isso? Por que você não colocou ninguém da sua equipe? Por que tinha que ser você? Por que ninguém consegue fazer? O que está acontecendo? É falta de treinamento? Por que você não consegue treinar? O que falta para o time conseguir assumir todos esses papéis? Você precisa definir coordenadores que brigassem comigo e me aguentassem, porque eu ia retrucar, ia brigar, ia analisar, mas que juntos a gente conseguisse chegar a uma solução melhor para o meu dia a dia de empresário, porque eu sei que eu teria a capacidade de produzir muito mais se eu saísse um pouco da operação, mas eu gosto da operação, é uma coisa que eu me apego, é uma falha que eu tenho, mas eu assumo ela. Se eu tivesse um cara desse me treinando, me apoiando
Eu pagaria, porque eu acho que é alguma coisa que funciona. Então você tem o coach messiânico, que é um cara que está prometendo algo, que é o Messias que vai te levar para a Terra Prometida, é um caso. Coach performance é aquele cara que no tempo de hoje vai analisar o seu problema hoje, vai pegar aquilo ali e vai transformar numa solução que vai te obrigar a trazer um pouco mais de resultado para aquilo que você faz no dia a dia. Então é um cenário completamente diferente. E aí a gente chega no terceiro tipo de coach, que é o principal aqui do nosso assunto, que é o quê? Os empresariais, que tem surgido absurdamente. O Pablo Marçal está se posicionando dessa forma. Ele tem o grupo dele disso só para empresário. Você tem o Marcos Marques. Você tem o Marcelo Germano. Se bem que o Marcelo Germano é o que eu mais gosto, porque ele é muito mais técnico. Você tem Joel J. Você tem o time lá do G4, que também é um pouco mais de escola, mas também tem essa pegada. Tem alguns... Eles têm o Scale, que eu até cogitei uma época entrar, até botei por outro. Falar a verdade, é um Mastermind, mas é um Black. Você paga um valor muito... Paga um valor ali acima da casa dos R$50 mil para você poder ter um período longo de participar de um grupo de empresários. Isso eu acho muito relevante. E eu estava um tempo querendo fazer. Mas o Scale eu analisei e você paga acho que 50 mil. Você tem um outro lá que você, para entrar, tem que ser aprovado e paga 250 mil. O Joel, junto com o pessoal lá do, acho que é Clex, os empresários pagam 250 mil por ano para estar lá. Começou a surgir muito desses coaches no mercado. Mas por que esses caras fazem tanto sucesso? Em todos os casos aqui, você sempre vai ter o seguinte cenário. Às vezes você olha para um coach e acha que ele não traz nenhuma solução porque ele está fazendo alguma coisa muito básica, muito problemática, mas existe uma escada de conhecimento que explica algo mais ou menos assim. O que acontece? Vamos colocar que eu fosse buscar a minha referência máxima ali em gestão empresarial. E hoje eu estou na pró-resultado e vamos colocar que eu estou aqui no segundo degrau. PR tá aqui a pró-resultado. Já passei das micro e pequenas consultorias ali, cara que fatura, que não chegou nem a faturar R$100 mil por mês, aquelas empresas muito, muito pequenas ali, que é uma pessoa só, tudo isso. Então assim, já passei dessa fase, já tô ali entre uma média, uma pequena e média empresa, já tenho uma certa carteira, mas não sou tão relevante no mercado. Eu não sei se eu conversasse com o professor Falcone, ele ia trazer uma solução para mim. Mas talvez se eu conversasse com um cara como o Marcos Marques, que me explicasse o caminho que ele fez para sair do momento que eu estou hoje e começar a gerar mais leads, a me mostrar o que realmente fez ele perceber que aqueles treinamentos eram uma solução necessária para os empresários, e que os empresários, a partir daquela solução, conseguiam ter uma consciência melhor para buscar uma consultoria, e que é o que ele vende depois. Se eu conversasse com ele, com o Marcelo Germano, eu teria uma solução muito mais usual para mim agora do que se eu sentasse para bater um papo com o professor Falcone. Então, isso acontece também com a galera que está fazendo coach, com o empresário, com todo mundo. Você espera que ele esteja buscando, às vezes a gente olha e espera que o empresário estivesse buscando um curso em Harvard, ou que o empresário estivesse buscando um momento de análise de gestão empresarial com, sei lá, com Paulo Guedes. Ou, não, tem Paulos não. Com Paulo Guedes. Talvez você esperasse que ele estivesse chamando lá, o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira, ou o Marcelo Teles, para conversar. Só que esse cara que está aqui embaixo, o empresário, vamos colocar quem está falando aqui de um empresário que já passou os primeiros degraus aqui para baixo, ele está com uma empresa faturando acima da casa dos 10, 20 milhões por ano. Esse cara aqui, esse empresário, se ele sentar para conversar com esse cara ou fazer esse curso aqui, talvez ele não vai aproveitar tanto. Provavelmente, tem um cara aqui, por exemplo, um primeiro material do G4, um curso do Marcos Marques que fala que ele precisa ter uma DRE, que ele precisa ter um planejamento estratégico, ou uma mentoria do Marcelo Germano, ou até mesmo algumas horas com o Carlos Pires aqui, podem trazer muito mais solução para esse cara aqui do que se ele tivesse tempo para conversar com esses mestres aqui da gestão empresarial. Porque o problema que esses caras aqui têm está muito longe do que esse empresário tem. Então, nesse cenário, acaba que o coach empresarial, o cara que está lhe dando treinamento, o cara que está ali tentando motivar, trazendo os problemas, ele se conecta muito mais com esse empresário porque os problemas são parecidos. Ele fala para o empresário que o problema dele são os funcionários que são de esquerda, ele fala para o funcionário que o problema dele é que o time do empresário, né, no caso, não está qualificado e precisava se qualificar, que o time não tem responsabilidade, que ele não tem uma gestão empresarial porque as pessoas não conseguem assumir responsabilidade e acaba que o dono da empresa tem que fazer milhares de coisas. É tanta repetição, promessas, repetição de afirmações que conectam com aquelas suspeitas que o empresário tem, falando, jogando pedra nos mesmos inimigos comuns que o empresário tem, que ele acaba olhando para aquilo e falando, velho, esse cara fala tudo aquilo que eu pensava que era o meu problema. E aí você vem para uma outra máxima,
de marketing, uma outra máxima de copy. Se alguém fala, me conta, se alguém descreve os meus problemas melhor do que eu mesmo teria capacidade, eu deveria ouvir essa pessoa. Então, não quer dizer que eu descreva os problemas do empresário melhor do que ele, que o coach está descrevendo os problemas do empresário melhor do que o próprio empresário descreveria. Mas o coach está usando isso como estratégia, descrevendo problemas que o empresário acha que tem, da forma que o empresário gostaria de ouvir, para que o empresário perceba nesse cara a solução dos problemas dele. Então parece complexo, mas a realidade é essa. Os coaches chegaram para ficar e eles continuarão por aí. Por quê? Porque eles falam o que as pessoas querem ouvir. Eles dão soluções mágicas para os problemas complexos, eles fortalecem crenças suspeitas que os empresários têm e eles ajudam a jogar pedra e motivam e falam que as pessoas estão apenas a um passo, a um detalhe da solução de todos os problemas da vida dela. E é isso que o empresário pensa. Eu tenho a minha empresa, tá tudo certo nela, eu tenho a estrutura, eu investi. Qual que é o problema? Às vezes o problema vai ser um concorrente que é desleal, um funcionário que está pisando na bola, uma ausência de gestão, um governo que não me apoia, uma crise, um banco. Ele vai te ajudar a ver inimigo que você já suspeitava e assim você vai achar que ele sabe tudo sobre a sua vida. Então, basicamente, o que eu queria trazer é desvendar um pouco dessa ideia, dessa estratégia de marketing que está por trás desses coaches, desses cursos, desses modelos de mercado, porque a realidade é essa. É o que as pessoas querem ouvir, às vezes é o que elas precisam ouvir. Também, igual eu falei na escada de consciência ali. Talvez trazer uma coisa muito sofisticada não vai ajudar esse cara a dar nem mais um passo. Talvez com esses pequenos gatilhos, essas pequenas mensagens, esses pequenos inputs, eu ajude ele a dar um próximo passo. Para que lá ele tenha mais consciência, procure algo maior, e aí ele vai dando um passo, até ele alcançar o que ele realmente busca e o que a gente realmente precisa, que são empresários qualificados, empresários que entendem de gestão, empresários que realmente sabem a responsabilidade que eles têm a partir do momento que eles montam uma empresa e também empresários que saibam principalmente gerenciar o negócio e fazer o negócio crescer, porque isso gera oportunidade para todo mundo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou ficando por aqui, a gente volta a trazer esses assuntos durante a semana, mas não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, marcar o sininho para ser notificado e também acompanhar a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, resultado e resultado em foco. Falando em curso, não se esquece, eu criei um treinamento que ele vai ajudar empresários aqui de BH ou que estão dispostos a vir aqui até BH a entender um pouco mais, de forma menos motivacional e mais prática, como fazer gestão no dia a dia das empresas. A gente fala de gestão empresarial, de marketing, comercial, planejamento estratégico, muitos assuntos. Vai ser uma aula inaugural do nosso novo espaço, treinamentos, que vai ter dentro da ProResultado. Se você achar que é interessante, se inscreve lá e garante a sua pré-inscrição, porque as vagas são limitadas e a gente vai focar naquelas pessoas que realmente têm o perfil e querem estar no treinamento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.